Olá, meu nome é Everton, eu nasci em 2008 e hoje eu vou compartilhar com vocês um diário histórico da minha vida. A ideia é lembrar os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo desde meu nascimento até os dias de hoje. Mesmo que eu não tenha vivido alguns deles de forma consciente, todos fazem parte da história que moldou o mundo em que eu cresci. Bom, eu vou começar falando sobre os acontecimentos do mundo, né? Em 2008, né, que foi o ano que eu nasci, o planeta enfrentava uma grande crise financeira que abalou bancos, empresas e milhões de pessoas. E muitos acreditam que foi a pior crise financeira depois da crise de 29, né? Em 2009, os Estados Unidos elegeram Barack Obama, o primeiro presidente negro da história do país. Em 2010, um terremoto devastador aconteceu no Haiti, que matou mais de 200 mil pessoas e deixou milhões de desabrigados e feridos. Bom, em 2011 a gente pode destacar três acontecimentos históricos, né? Teve a Primavera Árabe, que foi uma onda de protestos nos países do Oriente Médio e do Norte da África, que conseguiu derrubar vários governos. Também teve o tsunami no Japão e teve a morte do Osama Bin Laden, que até então era o líder da Al-Qaeda, que é uma organização terrorista. Em 2013, o argentino Jorge Bergoglio se tornou o Papa, né, o Papa Francisco, e foi o primeiro Papa latino-americano da história. Bom, em 2016, líderes do mundo inteiro, né, se reuniram e assinaram o Acordo de Paris, que foi um acordo contra as mudanças climáticas. Nesse mesmo ano também dá para destacar que teve o Brexit, né, que foi um movimento assim do Reino Unido de saída da União Europeia. Em 2020, o planeta foi atingido pela pandemia do Covid-19, que resultou em lockdowns, uso de máscara, escola fechada, também teve impacto negativo na economia e também teve a corrida pela vacina, né, a vacina do Covid. Em 2021, os Estados Unidos viveram um momento crítico com o assalto ao Capitólio, um ataque contra a democracia americana. Em 2022, começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e também teve a morte da rainha Elizabeth II, que ficou no trono por mais de 70 anos. Em 2024, teve o acontecimento dos Jogos Olímpicos de Paris, que mostraram avanços tecnológicos e mais inclusão nos esportes. Bom, agora falando um pouco mais sobre o Brasil, né? Em 2010 teve a eleição da Dilma Rousseff, que foi a primeira presidente mulher da história do Brasil. Bom, em 2011 o Brasil enfrentou tragédias naturais, como as enchentes e deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro. Em 2013, milhões de pessoas foram às ruas nas manifestações de junho, pedindo mudanças nos serviços públicos e na política. Em 2014, o Brasil sediou a Copa do Mundo, mas ficou marcado, né, pela derrota amarga contra a Alemanha de 7-1. Bom, em 2015, teve o desastre de Mariana, em Minas Gerais, que foi com o rompimento de uma barragem que destruiu rios e cidades. Em 2016, a gente teve dois acontecimentos muito importantes aqui para a nossa história. Primeiro, né, foi o impeachment da Dilma Rousseff, que levou Michel Temer ao poder, e também teve o acontecimento das Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro, que foi o maior evento esportivo de nível global sediado no nosso país. Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente e no mesmo ano, outro desastre abalou Minas Gerais, o rompimento da barragem de Brumadinho, que deixou centenas de mortos. Bom, em 2019, teve uma repercussão do Brasil no mundo, né, devido aos incêndios e desmatamentos na floresta amazônica. Bom, como já citado nos acontecimentos mundiais, teve a pandemia do Covid-19, né, em 2020, que também afetou o nosso país. Bom, em 2021, nosso país viveu a vacinação em massa, que foi fundamental para controlar a pandemia.
Em 2022, o Luiz Inácio Lula ele conseguiu se reeleger presidente novamente. Em 2023, aconteceram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, quando grupos invadiram o prédio dos três poderes em Brasília. No mesmo ano, o Brasil enfrentou as enchentes no Rio Grande do Sul, uma das maiores tragédias climáticas da região. Em 2024, também teve mais uma enchente que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. E bom, esses são alguns dos momentos históricos que aconteceram desde 2008, o ano do meu nascimento, né? E alguns deles mudaram o rumo da política, outros impactaram a economia, o meio ambiente ou até a forma que vivemos, né? E esse diário histórico mostra que mesmo sendo jovem, já cresci em um período cheio de crise, avanços e transformações. É a história que eu vivi e continua acontecendo todos os dias.